Olá, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a live sobre segurança e saúde do trabalho com um amigo meu que é engenheiro eletricista e engenheiro de segurança, o Fabiano Domingues Luciano. Vamos aguardar o pessoal entrar, vou colocar uma música aqui para ficar no clima. Nossa intenção com essas lives é trazer temáticas que às vezes geram dúvidas para os produtores rurais e fazer aqui um meio termo. Oi Fabiano, oi Mauro. Fazer aqui uma intermediação entre os profissionais que trabalham na área e os produtores rurais. O Fabiano já solicitou para entrar. Oi, Ricardo, tudo bom? Boa noite. Fabiano, boa noite. Boa noite, Adriana, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo pontual, sempre. Ouvindo aí, tá tranquilo? O áudio tá. Tá bom. Eu vou só aumentar, acho que o meu volume aqui, para eu te ouvir melhor. Tá me ouvindo bem? Sim, tudo tranquilo. Eu estava aqui comentando que o nosso intuito com essas lives é trazer informações úteis para os produtores rurais. E eu sirvo aqui como um intercâmbio, assim, entre os profissionais que trabalham na área e os produtores rurais que muitas vezes têm dúvidas e às vezes não têm acesso a profissionais tão qualificados quanto você, né? Às vezes perguntam para algumas pessoas e não têm as respostas adequadas e a gente vem trazer as respostas para as perguntas deles aqui. Vou te apresentar aqui bem rapidinho. O Fabiano, ele é engenheiro eletricista e engenheiro de segurança formado pela UFMT. E ele é pós-graduado em higiene ocupacional na USP. E trabalha há 17 anos no ramo e é um exímio defensor de que temos que transformar o nosso normal em um novo normal. E ele vai explicar aqui hoje para nós o que é esse novo normal que ele tenta defender com seus clientes, né, nos cursos e treinamentos que ele dá. O Fabiano, ele também é perito do seu trabalho, né, Fabiano? Isso. Trabalha com isso já tem bastante tempo. E, e ele é um profissional assim que tem toda a competência para falar sobre a temática. Essa temática de segurança e saúde do trabalho, ela envolve uma norma que foi considerada uma norma setorial, que é a NR31. Ela foi criada lá em 2005, mas teve algumas alterações. E no ano de 2020 teve uma alteração bastante, né, alterações que o pessoal ainda tem dúvidas de como executar, como aplicar ela no dia a dia, principalmente agora que nós somos obrigados a enviar todos os eventos, todos os programas de segurança do trabalho para o e-social. Quem não enviar tem as penalidades, né, que ficarão sujeitos, e a gente vem aqui conversar um pouquinho sobre isso para que o produtor não sofra essas penalidades e consiga, acima de tudo, cumprir com suas obrigações e entender para que servem essas normas de segurança e saúde do trabalho. Até essa temática surgiu no ano passado, quando eu tinha outro perfil ainda da Rural Organiza. Uma seguidora me mandou uma pergunta que eu nem me lembro muito bem como era, mas era assim: Adriana, você vai falar sobre as alterações da NR31, das obrigações de envio dessa documentação para o e-social. Eu, se eu não me engano, ela era contadora, então assim, ela já tem mais acesso à informação do que os próprios produtores. E me preocupou um pouquinho, porque ela estava com dúvida se o governo ia oferecer um programa para eles enviarem, como que ia ser esses envios. Ela não estava entendendo muito bem. Imagina um produtor que nem tem acesso a, né, essas informações, essas portarias que o governo solta,
E aí eu chamei o Fabiano lá no ano passado, ele aceitou, só que só agora a gente conseguiu fazer coincidir nossas agendas. E teve um outro seguidor também que me perguntou, Adriana, você vai falar sobre aquelas normas de segurança e saúde do trabalho? Elas são aplicáveis ao pequeno produtor rural ou só são aos grandes? Então, assim, me alertou novamente, gente, nós precisamos conversar mais sobre isso, trazer mais informações, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Até tem uma história que eu contei para o Fabiano, de uma pessoa assim que tem bastante instrução, só que não é do meio rural, trabalha com software. E ele me perguntou, aí eu comentei com ele, vou fazer a live, e ele, é aqueles lá que me cobram aquelas taxas lá, é que eu pago lá esse programa. E eu falei, mas não é bem taxas, né, Fabiano? Todo mundo acha que está pagando uma taxa pelos programas. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Assim, explicar que na realidade não são taxas. A gente paga a prestação do serviço daquele profissional que elabora o programa, do profissional que faz a análise do risco da atividade da sua empresa e tudo mais. Você podia esclarecer um pouquinho para nós, Fabiano? Com certeza, Diana. Eu quero te agradecer o convite. É muito bom, né, esse bate-papo aqui contigo, né, com o pessoal que está nos acompanhando aqui, vários amigos, né, não dá para nomear porque a gente vai pecar Uhum. em algum aqui que passar, pessoas que a gente trabalha de alguma forma junto, né, conhece e tal. Porém, quando você fez a gente fez alguns bate-papos aí, a gente vem conversando há Uhum. algum tempo, e de fato surgiram algumas situações que também me alertaram, né, até antes do nosso bate-papo, que era a minha preocupação vinculada à obrigatoriedade do envio das informações ao e-social. Essas informações, sendo enviadas ao governo, vamos dizer assim, o e-social nada mais é do que um grande software que recebe informações. Então não tem legislação nova, não tem nada que altere as obrigações que já há muito tempo nós devíamos e devemos cumpri-las. Eu comecei um trabalho de orientação, um trabalho de divulgação das informações, porque eu sei, a gente vive há muito tempo nessa área, a dificuldade das informações vinculadas à área de segurança e saúde. As informações elas vêm num formato meio truculento. Então elas chegam para os empresários, produtores, em especial, como a gente está tratando aqui, mas chega de uma forma, às vezes, de uma vez abrupta, ou a maioria das vezes totalmente distorcida. E isso me preocupou, porque a informação ela é extremamente importante a ser enviada, só tem muitos porquês, tem muitas armadilhas que estão por trás e a gente não imagina, a não ser quem vive na área e sabe de fato no final, né, qual que é a encrenca que pode ser ocasionada ali naquela situação. Então, por exemplo, quando se tem uma pergunta dessa, né, vinculada aquelas pessoas não são tratadas nem como profissionais, né? São aquelas pessoas que cobram aquelas taxas anuais para fazer documentos de segurança ou para entregar uns papéis de segurança. Isso eu começo um pouco diferente a resposta que você pediu para eu fazer um comentário. Ah, esse tipo de tratativa do cliente ou do empresário, vamos dizer assim, representa claramente a banalização e a prostituição do trabalho, da segurança do trabalho, o formato que foi criado, desenvolvido e desvalorizado. E aí eu vou fazer uma confusão aqui nos assuntos, eu vou levar para outra área. Quando a gente fala de desvalorização do profissional de segurança, nós estamos falando o seguinte: quem são essas pessoas que foram ditas pessoas no começo? Essas pessoas
são aquelas pessoas que, infelizmente, estão vendendo alguma coisa para ganhar dinheiro e ponto. O meu entendimento é, esses profissionais, que são profissionais, então tem profissionais e tem pessoas que estão vendendo trabalho, com qualidade ou sem qualidade, assim como toda profissão. Mas eu digo o seguinte, né? Temos aqui na nossa live, aqui tem a querida Marta, médica, né? Eu vou aproveitar aqui o nome dela, né, a Marta, e o Silvio, né, que são dois profissionais de áreas distintas, mas são interligadas, que são áreas que nós admiramos. Áreas que, medicina, né, admiramos a medicina por salvar a vida, por tratar da nossa vida, da nossa saúde, e o bombeiro, né, que é apresentado aqui pelo meu amigo Silvio. O bombeiro é uma profissão muito querida pela sociedade também, é muito bem vista, muito respeitada, porque também salva a vida, né? Ela é a profissão que chega no primeiro atendimento, faz aquele primeiro atendimento e leva-se ao hospital, faz aquela primeira tratativa, né? O APH, né? E isso me chama muita atenção quando a gente admira profissões como essa de salvar a vida. E aí eu levo isso à nossa área. O profissional que é profissional de segurança, ele deve ser considerado um profissional, assim como esses dois profissionais que eu citei, essas duas áreas, como áreas que também salvam vidas. Porque nós tratamos antes de acontecer, ou deveria ser tratado antes de acontecer. Infelizmente, como foi desenvolvida uma política comercial, um desenho de venda de papel, banalizou-se a profissão. Aí chega naquela situação que você falou, é aquele pessoal que vende aqueles papéis de segurança, onde, na verdade, que a gente vai desenvolver esse assunto no decorrer da nossa live aqui, a importância que o profissional que se preze tem vinculado à preservação da vida, antes do médico entrar em ação, antes do bombeiro entrar em ação. Eu acho assim, Fabiana, é bom assim a gente aproveitar porque o profissional de segurança e saúde do trabalho, muitas vezes tem essa questão dos profissionais e dos que estão ali só apresentando um trabalho, que às vezes a gente tem todas as profissões, os profissionais sérios, mas tem a questão também que às vezes o próprio cliente enxerga ele como um fiscal, ele não entende que ele está ali apenas para orientar, né, para evitar que o cliente tenha um problema. Então, assim, às vezes a pessoa, né, formou nessa área e não tem esse discernimento de lidar com o cliente. E aí, assim, como defesa, o que ele faz? Eu só vou entregar o programa, pegar meu dinheiro e tudo certo. Aí ele não tem igual você tem, esse molejo de conversar, tentar explicar a importância daquilo, tentar explicar que aquilo ali é algo para prevenir um problema lá na frente, igual você falou, para salvar a vida dos funcionários, porque nenhum produtor rural quer carregar no lombo a morte de um funcionário. Eu até comento com alguns amigos que eu fiquei bem impressionada quando uma amiga minha que tinha um cartório, que ela era titular de um cartório aqui em Rondônia, bem próximo de onde eu moro, e ela falou que a maioria dos óbitos que ela registrava lá eram de acidente de trabalho com máquinas agrícolas. Então, assim, se a gente não ouvir esses profissionais, não executar o que está escrito nos programas, a gente corre um sério risco de ser responsável até pela morte, às vezes amputação de algum membro, incapacitação de algum funcionário. Então, assim, às vezes o profissional, mesmo que ele saiba da importância do que ele está fazendo, ele não consegue passar isso para o cliente, porque no Brasil as pessoas não entendem essa importância ainda. Não foi trabalhado isso antes, né? Vem como uma coisa assim, é obrigado a fazer, pronto, acabou. Aí tudo que é obrigado, né, engole de goela abaixo, a pessoa não entende que ela, na realidade, ela é responsável por manter um ambiente seguro,
por manter a saúde do seu funcionário. E aí cria esse contexto aí que o pessoal às vezes acha que está pagando uma taxa e o profissional do outro lado também não se esforça de apresentar a importância do trabalho que ele tá prestando, né? Assim, eu só queria deixar esse lado porque eu vejo muito isso, né? Até a moça que trabalha conosco aqui, ela fala que às vezes ela vai fazer a vistoria nas fazendas, ela pergunta se ela pode entrar, e as pessoas, o próprio cliente fala que não deixa ela entrar, né? Então, assim, é onde que eu quero nessa live a gente tentar mostrar no final, o Fabiano vai falar para nós a importância dos programas, para que serve, de forma bem resumida, para a gente começar a abrir a mente das pessoas e dos clientes para ajudar até esses profissionais, né? Você, Fabiano, não sei se você já vivenciou alguma coisa assim do próprio cliente, às vezes te barrar, não te deixar entrar, não entender o seu papel ali dentro da propriedade, né? Já, já. Eu já vivenciei situações que eu não fui bem-vindo e nós tivemos situações aqui da empresa que a equipe foi praticamente chopada dessa fora da propriedade. É, infelizmente, a falta de informação, a falta de aculturamento de segurança do trabalho é que evolui a medicina do trabalho, né? Infelizmente, ela é muito pouco trabalhada. Ela é feita de um formato, não vou dizer arcaico, mas assim, ultrapassado no sentido de falta de informação, a falta do incentivo. A gente sabe que o ser humano, o brasileiro em especial, a parte mais dolorida do corpo é o bolso. Então, o governo já entendeu isso, e eu conheço várias pessoas vinculadas ao governo, vinculadas à área de segurança e saúde, pessoal da Fundacentro, pessoal da própria Receita Federal, INSS, professores renomados, né, da USP, entre várias outras instituições, da UFMT, né, entre vários, né, que eles fazem, eles elaboram os programas, elaboram as normativas, vamos dizer assim, com um objetivo. E esse objetivo eles têm no pensamento de preservar a integridade e a saúde do trabalhador. Eles têm esse pensamento, eles têm esse objetivo. E quando você comentou aí a respeito de nós termos situações que o empresário, o produtor não recebe o profissional que vai fazer o trabalho, nós precisamos, antes de qualquer coisa, antes de tudo, nós temos que ter objetivo. Objetivo. Que trabalho eu vou fazer? Que trabalho eu vou oferecer? Que trabalho aquela empresa, aquela instituição precisa? Então, nós precisamos, inclusive, saber se nós somos aptos a oferecer aquele trabalho ou não. Então, nós temos oportunidades de melhoria a cada dia, internamente e junto aos nossos clientes. Né? Na verdade, não é nem tratar como cliente, é como um empresário que necessita de uma solução, e aquela solução ela precisa ser dada por um profissional da área específica. E nós temos um trabalho grande vinculado aí a outras áreas, vamos falar assim, áreas incomuns, né? Áreas que trabalham juntos, às vezes nem sabendo que trabalham juntos. Né? Uhum. Então, por exemplo, a questão do objetivo. Né? O objetivo de uma visita é o quê? Eu fui contratado para fazer o quê? Eu fui contratado para ser babá dos funcionários daquela empresa. Aquela empresa ela tem cultura, ela tem desenvolvimento, ela tem pelo menos uma comunicação interna que vai haver visita de um profissional que tem o objetivo de tratar a melhoria do trabalho daqueles profissionais que ali estão, de forma que tende a melhorar a qualidade de vida, inclusive da sua família. Ou não levar um problema para a sua família, ou não levar a falta até de rendimento para a sua família. Então, qual é o objetivo? Antes de qualquer coisa, tudo na vida tem objetivo. Não existe nada que você comece para não ter objetivo. Você não começa nada pensando no final, onde você quer chegar, onde você quer alcançar. Então, aquele trabalho que você vai fazer de visita, ele tem cunho verificação, fiscalizatório, um cunho
de auditoria ou simplesmente um fundo de acompanhamento. Então, quando você faz um trabalho de assessoria numa empresa, que você promete que você vai resolver o problema de segurança dela, e você vai uma vez a 15 dias, a cada mês, a cada 2 meses, desculpa, isso é mentira. Você não vai resolver o problema, você tende a melhorar algumas partes em algum momento para que essa empresa consiga dar evolução internamente. Então não adianta falar, eu vou fazer uma assessoria, eu vou resolver o problema, eu vou resolver o problema de acidente, resolver o problema de EPI, vou resolver o problema de adoecimento da empresa, indo lá de vez em quando, sendo que eu não tenho ponto focal ou alguém desenvolvendo um trabalho. Esse trabalho ele tem que ser desenvolvido pela empresa. A responsabilidade de tudo é da empresa. Quando você abre o CNPJ, você é o responsável por tudo, pelo faturamento, pelas despesas e pela responsabilidade civil, criminal, fiscal, entre várias. Então, você como advogada, que está dentro da área de contabilidade, você, mais que ninguém, sabe o que eu estou dizendo, é a mais pura verdade. E nós, enquanto empresários, nós vivemos isso todos os dias. Todos os meses, quando a gente tem que pagar aqueles DARFs de imposto, a gente sente o peso do custo das coisas. Agora, quando vem custos vinculados à falta da programação, falta do trabalho, falta da visão e principalmente a falta do reconhecimento de uma área obrigatória, que não é obrigatória à toa, é obrigatória porque nós estamos tratando de vida, de ser humano. E não existe nada mais importante na vida do que a própria vida. Ali atrás, vocês estão vendo ali, ali eu sou uma pessoa que crê muito naquela pessoa que está ali, ó, pendurada na cruz. Eu acredito muito que a vida que ele deu por nós não deve ser em vão. Então, o amor que nós devemos ter ao próximo, o papel de cristão, nós devemos fazer isso no dia a dia. E o papel de cristão não é simplesmente ir na igreja, orar, rezar, entregar uma cesta básica, fazer doação na época de Natal. O trabalho de cristão começa-se na empatia, de você colocar no lugar do outro e ver que aquela condição de vida, de trabalho que ele está, se você tem condição de melhorar, ou pelo menos de orientar, porque às vezes é a opção de não querer que melhore nem para ele. Então, a partir desse momento que você objetiva algo, você negocia, seja com a equipe interna, com o proprietário e com a equipe do próprio cliente. E, querendo ou não, se o trabalho é contínuo, ele tem que ser uma abertura de portas dia após dia. Exatamente assim. Você falou um ponto importante que o produtor tem que entender que a responsabilidade é dele, né? O profissional não vai vir solucionar as coisas. Ele vai vir orientar e apontar, olha, aqui não tá legal, aqui tem que mudar, conforme a norma você tem que fazer isso, e quem tem que executar é alguém internamente, né? O próprio produtor, ou algum funcionário, ou ele vai contratar um terceiro para fazer a adequação. E assim, uma coisa que eu sempre penso e eu executo e eu acho que dá certo, é que não queira fazer tudo de uma vez, porque às vezes é até dispendioso, mas comece um pouquinho. Como que nós começamos lá, por exemplo? Eu peguei assim, nos apontamentos que o programa tinha, eu comecei lá não pode ter compartilhar copo. Então, nós compramos um copo para cada um, colocamos um nome e colocamos um copo descartável lá. Lá tem que ter grade na casinha onde guarda as embalagens. Então, nós fomos lá, que é uma coisa barata, colocamos a grade. Os EPIs. A gente já fornece todos os EPIs, coloca na ficha com CA e assim vai. Aí, a cada vistoria que a pessoa vai lá, ela fala, tem que fazer uma ordem de serviço de trabalho em altura, perigoso para dar orientação e parará. Vamos elaborar a ordem de serviço. E a gente vai fazendo, a cada vez você vai implementando uma nova medida. Quando você vê, você já fez bastante coisa e você vai vendo que as pessoas, por mais que às vezes o funcionário não entende, até fala, gente, isso aqui é para a saúde de vocês, segurança de vocês. Por mais que às vezes eles não entendem naquela hora, mas acaba adotando, porque vai virando uma cultura da fazenda, né? E a gente até comentou, né, Fabiano?
que a cultura, não é da noite para o dia. É uma coisa assim que é no mínimo 5 anos, de 5 a 8 anos para ser estabelecida. Né? Porque muitas vezes a pessoa fala, eu forneço os EPIs, mas os funcionários não utilizam. É uma briga. Eles não cuidam de como eles estão no celular e eu falo que não pode, dirigindo. Eles andam em alta velocidade e lá tá cheio de placa, a gente conversa e eles ainda continuam correndo. É uma coisa que é eterna, gente, porque aí quando você começa em colocar essa cultura ali dentro, às vezes troca o funcionário, vem o próximo funcionário, você tem que começar do zero. Só que aí ele vai vendo que o do lado já cumpre, aí ele já vai falando, opa, que o negócio é diferente, que o negócio não é bagunçado, não. Se todo mundo cumpre, eu também vou cumprir. E vai ficando mais fácil um pouco, mas é eterno, né? Não tem fim. Como que você falou que a segurança do trabalho é um PDCA, né? É isso? Exatamente. E complementando o que você falou, no meu entendimento, tudo começa no eu quero. O empresário, ele só vai começar a fazer alguma coisa, desde contratar, não importa qual a motivação que gerou aquilo, a partir do momento em que ele tiver um eu quero. E esse eu quero, ele tem que ser verdadeiro. Porque a partir do momento que eu quero, ele contrata profissional, ele não contrata preço, ele não contrata quanto ele vai pagar, ele contrata o valor que ele está contratando. E isso é qualquer área. Nós estamos falando de qualquer área. Aqui eu estou falando de segurança, mas isso aplica a qualquer área. Então, a partir do momento que o empresário ele diz, eu quero, então ele tem uma motivação de ele ter sucesso. Quando? Não sabemos. Igual você falou. Quando primeiro passo, primeira documentação que é feita, e que é a que é, vou dizer, uma que era, que houve uma mudança, um objetivo de melhoria, mas era assim, quando era o PPRA. Vou chamar PPRA. O PPRA era um documento de gaveta. O documento que era feito para apresentar alguém, pura e simplesmente porque houve uma exigência. O PPRA, assim como a evolução dele é o PGR e o PGR-TR, ele é o documento. Na verdade, não é documento, ele é um programa. Um programa em forma de documento. Ele não é verbal, ele é documental. Então, Ele quando tem nós até o temos plano de trabalho no final, né, Fabiano? exatamente como o PGR, como o antigo PPR tinha que ter sido e não foi, né, na prática, o PGR ele é o maior e mais importante programa e documento que a empresa tem que ter, porque ele avalia tanto as condições de acidente, as condições de adoecimento e as condições vinculadas a risco, não só da legislação brasileira. A NR1 fala, se não tiver vinculado à legislação brasileira os riscos que eles estão expostos, deve-se puxar através da ACGIH, que é as normas de engenharia ocupacional americana. Então, nós estamos falando de uma transposição de fronteira, nós estamos falando de legislação fora do Brasil para nos auxiliar. Enquanto nós estamos falando de uma quantidade de químicos, por exemplo, que nas normas regulamentadoras nacionais tratam, a americana trata 10 vezes mais aproximadamente. Né? Então, em título de legislação, o brasileiro reclama na área de trabalhista, mas ela engatinha. O pessoal, eu sinto que o governo segura para não explodir. O E-Social, ele começou como era para ser, no formato que é o PPP, ele tendeu a evoluir para algo maior, que envolvia todas as outras normas vinculadas à trabalhista e previdenciária e recuou, porque na tentativa de formalização disso, o próprio governo falou, opa, não adianta, nós vamos quebrar o empresariado, não vão fazer, tem que ser passo a passo, como você comentou, porque senão, para quem não tem nada, qualquer coisa é muito. Então, para quem não é cobrado e começa a ser cobrado de qualquer coisa, se sente muito cobrado. Da mesma forma que quem não tem nada aplicado à parte de segurança, qualquer coisa, qualquer passo, qualquer evolução que você faça, é muito. Uma entrega de EPI, uma proteção que você dá, um treinamento,
uma medida administrativa, uma medida de engenharia, um procedimento, uma regra, uma permissão de trabalho, uma análise de risco, tudo isso é evolução, é muito, é muito. E quando a gente fala começar num programa como o PGR, nós estamos falando que nele, inclusive, nós temos que analisar os riscos, né? E esses riscos ele deve ser analisado dentro do inventário de risco, e aí ele começa desde o perigo até o mal que isso gera à saúde e à integridade do trabalhador, e somando a isso, nós temos um compromisso que é chamado plano de ação. Não é uma intenção de ser feito as coisas. Um plano de ação você tem quem vai fazer o quê, quando, onde, por quê. E você pode extrapolar para quanto que custa, você pode extrapolar para 5W2H, você pode usar a ferramenta que for de gestão, Ishikawa, o que quiser, mas é um plano de ação. Nem que seja o que, quem e quando, mas é um plano de ação. Uma vez que tem um plano de ação e tem um responsável, tem uma data a ser realizado, existe um compromisso. E a fiscalização do Ministério do Trabalho, uma das coisas que eles olham muito na documentação, no caso do PGR, o antigo PPRA, e PGR-CSMATR, que hoje é PGR-TR, é qual é o compromisso da empresa naquilo que não está dentro da legalidade, dentro das conformidades, para colocar isso na conformidade. Uhum. Né? E vamos além. Foi assim, eu ia te perguntar se eles analisam assim, a evolução, porque ele tem a marcação, né? Como era antes, né? Tem o histórico dos programas. Antigamente tinha validade de anual, mas agora é só quando altera o risco da atividade, quando inclui uma nova atividade, quando altera o ambiente, né? Senão você só vai fazendo o acompanhamento do plano de trabalho. Como que funciona? Na verdade, assim, escrito de validade, de vigência, não havia. O problema é que era mal interpretado e considerava-se, exemplo clássico, PPRA validade de 1 ano. Nunca teve escrito validade de 1 ano. O que teve era que anualmente deveria ser revisado, uma análise global. Entendi. Só que, o que se tornou? Né? Tornou padrão anualmente refazer. Tudo bem, se refaz e reanalisa tudo, não há problema algum. Você fez uma reavaliação do plano como um todo, desde a análise global, análise de acidente, identificação das atividades, inspeção de atividade, envolvimento sobre os riscos e as medidas de controle. O programa ele tem a imposição de medidas de controle. Eu identifico a atividade desenvolvida, faço o casamento com o risco que ele está exposto e, a partir daí, eu analiso os males da saúde e faço as recomendações. As recomendações para aquela atividade tenha proteção, tenha segurança e a evolução disso vai para o plano de ação. Por exemplo, manutenção dessa atividade ser feita nesse formato. É uma ação, a manutenção. Isso eu tenho, por exemplo, revisão bimestral sobre esse assunto, semestral, a cada 5 meses, anualmente, bianualmente. Né? Então, um compromisso de não parar no tempo. O programa, o PGR e o PGR-TR é um programa dinâmico, é um programa que, hora alguma, ele tem que ser considerado estático. Ele não é um documento de gaveta, ele não é um documento para esperar a fiscalização chegar e apresentar. Não é um programa para apresentar o perito do trabalho ou o perito que vai fazer uma perícia, seja ela trabalhista ou seja ela de acidente. E nessa hora, quando você pega uma situação de acidente, você é perito, numa situação que o juiz te nomeou para ser o perito de uma avaliação de acidente, o programa de gestão é o que é o documento-chave. Então, você vê se o documento ele foi comprado, ele foi feito para pôr na gaveta, ou se ele, de fato, foi feito como deveria. Mesmo que não tenha tido a evolução que deveria. Mas se ele foi feito de verdade, com envolvimento a 4 mãos, você vai ver que a identificação da atividade foi bem feita, a identificação dos perigos, dos riscos, das recomendações e ações foram tomadas. E quando você chega para analisar um acidente, infelizmente, o que mais nós identificamos numa perícia é a falta de ação, falta de cumprimento da legislação e pensando naquilo que a gente falou logo no começo, né? A falta de responsabilidade e amor ao próximo. Quando eu não faço um treinamento, quando eu não oriento
quando eu não protejo ele, mesmo que seja o mínimo que a legislação fala, eu estou deixando de cumprir meu papel de cristão. Então, o produtor rural tem que preocupar de pegar o programa, ler o programa, tentar entender e transferir aquilo ali para o seu dia a dia, né? Para o seu plano de ação Sim. ali no dia a dia. O que daquilo eu posso executar, né? E assim, já teve vezes, Fabiano, e o nosso técnico na fazenda, e ele fazer observações que eu não concordava. E eu falei, não, não tá desse jeito que ele tá falando. Aí eu mandava pro quem era responsável, essa pessoa até tirava foto, mandava de volta, e eu falava, olha aqui, ó, você tá falando que o negócio é assim, mas na realidade tá assado, eu não concordo, você pode tirar isso aí desse programa aí, porque o negócio tá errado, né? Aí ele ia lá e corrigia. Porque assim, a gente também tem que participar, que você falou a quatro mãos, né? Não é só a pessoa que fez, né? O cliente tem que tentar entender aquilo, e é onde eu falo assim, tem programas também é muito complicado, né? Você lê, você não entende nada, meu pai. Assim, às vezes tem coisa que deve precisar constar ali, né? Mas deveria ter assim um resumo no final de cada item ou no finalzão lá com aquelas informações mais práticas e que o produtor realmente tem que observar, porque o resto deve ser assim para quem analisa, para um perito, mas aqui tinha que ter um resumo onde o cliente consegue entender, ah, tá, essa atividade aqui tem esse risco, eu tenho que orientar isso aqui e eu tenho que entregar esse EPI e aqui eu tenho que fazer essa adequação, entendeu? Assim, porque eu já vi programas, uma vez para nós, uma empresa prestou serviço, era muito complexo. Aí a gente teve para a gente conseguir cumprir um pouquinho daquilo ali, nós tivemos que fazer uns recortes no programa e a gente fazer um resumo à parte para a gente ir acompanhando, sabe? Porque ele não se preocupou. Até falei para ele, falei, nossa, a próxima vez me faça um resumo disso aí, porque foi muito difícil para eu entender. Isso aí às vezes desestimula os clientes também, né? Porque aí olha que ele não entende nada, fala, mas o que eu vou fazer disso aqui? Aí acaba virando esses programas de gaveta, né, Fabiano? Exatamente. Adriano, uma coisa que eu oriento vocês, né, produtores, empresários, quando vocês contratarem uma empresa para fazer programas e laudos, não aceite a entrega por e-mail ou simplesmente num papel, te entrega, você paga e ele vai embora. Existe, quando você compra um carro, quando compra uma máquina agrícola, vamos falar na máquina agrícola, quando a concessionária vai entregar uma colheitadeira, um trator, qual que é o procedimento? Chega lá o caminhão, prancha, descarrega, entrega a chave, entrega o manual e vai embora? Não, existe um procedimento. Esse procedimento, que é extremamente importante, e quem compra está esperando isso porque sabe da importância e chama as pessoas que vão trabalhar com aquele equipamento para conhecer e saber e atender, ficar atento sobre aquela explicação, é chamado entrega técnica. Por que que quando se faz um programa, faz um laudo, não é feita uma entrega técnica? A entrega técnica é de alguém que é técnico para alguém que não é técnico, que o contratou. O produtor não é técnico, o produtor é um usuário. A quem vai fazer entrega é uma pessoa que teve treinamento na fábrica, teve orientações de uma forma diferente, mais aprofundada, de forma que ele vai dar solução, ele já está orientando. Se tiver algum problema, é aqui que você olha, é aqui que você chama, são essas pessoas que você vai acionar. E da mesma forma, é um programa, um laudo. Então, vamos esquecer a palavra documento. É programas e laudos. E não adianta entregar isso impresso ou por e-mail. Não adianta que aquilo vai ser em peso, tanto em arquivo digital ou arquivo em papel, que não vai servir para nada. A pessoa que recebeu, ela não é conhecedora, na grande maioria. Quantas vezes a gente já fez entrega técnica para produtor que era advogado, agrônomo ou outras formações extremamente conhecedoras de vários assuntos, né? Cultas, enfim. Mas a hora que a gente entra num assunto específico, que é a especialidade nossa, que é o conhecimento nosso, e não é dele, fica voando. Então, naquele momento, você tem que parar, tem que explicar. E naquele momento ali é hora de você mostrar as fragilidades da empresa, as fortalezas da empresa, e mais ainda,
quais são as vulnerabilidades que a empresa tem. Não existe empresa que não possui, a gente fala, o rabo na porta. Então, nós precisamos tomar cuidado com os rabos na porta. O telhado de todo mundo é de vidro. Não tem ninguém perfeito, ninguém que consegue fazer na totalidade aquilo que se deve, tanto legalmente quanto por vontade. Então, Uhum. nós devemos, o papel do profissional da área de segurança é alertar, orientar, capacitar e ser apoio. Mas isso, de novo, o profissional que preze sobre essa área. Aquele que vende, ele quer entregar logo, ele quer ficar livre, ele quer não nem entregar em papel, ele quer mandar por e-mail e falar, dado como entregue, segue a nota fiscal para pagamento do referido serviço. Então, essa entrega técnica, e não falo só na área de segurança, mas como eu sou na área de segurança, vou dizer por ela, seja a área de elétrica, que é a minha formação, e de pós-graduação em segurança e higiene ocupacional, está aí. Então, outra coisa, quando a gente fala de segurança do trabalho, a gente está também falando de uma forma genérica. Muitas coisas que são feitas vinculadas ao PGR, PGR-TR e laudos não são segurança do trabalho, são higiene ocupacional. E higiene ocupacional, infelizmente, não é ligar um aparelho de ruído, medir, descarregar e entregar. Não, começa muito antes, começa muito antes da execução, é na preparação. Então, tem um punhado de coisa que não dá para a gente falar nessa live aqui, em detalhe, mas assim, já para alertar, não é segurança do trabalho propriamente dito. Nós temos segurança do trabalho, principalmente quando a gente fala de acidente e adoecimento. Quando a gente fala de higiene ocupacional, nós estamos falando ali de adoecimento, bem-estar, evolução de uma doença ou a propensão de levar isso a um mal ao trabalhador. Isso envolve várias coisas, tanto que as legislações nacionais elas são muito pequenas perto do que nós temos fora do país. Fora do país, né? E aí então fica a deixa aí, né, para quem é profissional da área que está nos assistindo, que então faça uma entrega técnica onde traduza aquele programa para o seu cliente e que explique para ele que ele tem que tirar aquilo do papel, o máximo que ele conseguir. Comece com as pequenas coisas e cada vez vai aprimorando mais. E para quem é cliente, também exija, né? Fala, não aceito só a nota fiscal no e-mail, não. Nem o programa, eu não entendi nada. Vem cá me explicar. O que que significa isso? O que que eu tenho que fazer? Né? Que daí, com o tempo, os profissionais também vão se adequando às exigências do cliente e o cliente também consegue executar o que está no programa, né? Não fica só um programa de papel. E, Fabiano, tem uma pergunta aqui que eu vou ler, que foi do né, que é interessante, que eu acho que é de muitos. Primeiro é aquela questão, esse programa de segurança e saúde do trabalho, ele não é só para grandes empresários, para grandes produtores rurais, são para todos, né? Todas as atividades. Quem tem uma empresa, que tem um funcionário, é obrigado a fazer os programas, né? Aí cada atividade vai ter os seus, e da atividade rural obedece às regras da NR31. E a partir de janeiro de 2022, todo mundo é obrigado a informar isso no e-social. E é onde o Fabiano falou, tem as pegadinhas, porque é você que está informando que a sua empresa não está nas condições adequadas. Então, é você que dá as informações para o governo. Então, tem que ter muito cuidado com isso, tem que saber o profissional que você contrata para não acabar comprometendo ainda mais a sua empresa, né, Fabiano? Exatamente, né? Esse assunto ele é muito delicado, ele é muito importante. Nós devemos fazer sim, até respirar para tratar dele, porque é o seguinte: um exemplo claro disso aí é o e-social. O que acontece? O e-social, na área de segurança e saúde, SST, são aparentemente 3 eventos. É o evento 2210, que é a CAT, é o Comunicado de Acidente de Trabalho, S2220, que é a comunicação das informações de saúde do trabalhador vinculado ao que está no ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, e o S2240, que são as informações que vêm do LTCAT. Pois bem, quando aparentemente são essas três, Então, nós assim, só precisamos... te cortando, o que vai no PGR-TR, teoricamente, não é informado. Não é. Então, é aí que eu vou entrar. O que é o e-social em SST? Ele nada mais é do que o PPT, de forma eletrônica. Então, ele não tem novidade alguma. E aí a gente ouve, periodicamente, a legislação nova exige que nós façamos
documentações para mandar para o governo. Não. O governo, desde 1960, tem legislação de aposentadoria especial. Então, quando a gente fala em 1960, como assim 1960? Sim, quando nós vamos fazer um laudo pela Justiça Federal, nomeado pelo juiz, para fazer uma perícia, a qual o INSS é réu, nós temos que pegar toda a vida pregressa do trabalhador naquela empresa e considerar todas as legislações vigentes em cada período. E entrar na análise dos riscos e das disposições vinculadas ao que é ensejador ou não de aposentadoria especial. Então, quando a gente fala de E-Social, no SST, no E-Social, na parte de segurança começa. Ah, mas é o quê? PPP. Aí a gente pergunta, você sabe fazer um PPP? Não sei. Então, você não sabe fazer E-Social. O E-Social nada mais do SST nesse primeiro momento do que a evolução do PPP de papel para a forma eletrônica. Se você não sabe o porquê, como e analisar, você não sabe fazer. Agora, qual é a base de um PPP? É o LTCAT. E LTCAT eu quero deixar muito claro aqui, de uma vez por todas. Não é laudo de insalubridade, não é laudo de periculosidade. LTCAT é um laudo de aposentadoria especial. Ele é de legislação previdenciária, não é legislação trabalhista. Ele analisa única e exclusivamente a aposentadoria especial, vinculada à legislação do decreto 348, que é mais atualizada pelo decreto 10.410. Mas nós temos que saber o que eu estou fazendo de novo. Aqui eu comentei há um tempo atrás, falei um pouco antes, né? Qual o objetivo? O objetivo é analisar algo para eu entregar, um laudo para eu entregar para o governo. Então, existe uma sequência. Então, o PGR-TR, ele substitui o LTCAT? Não, não substitui. Ele tem informações que tem no LTCAT? Sim. Ele tem todas as informações? Não. O LTCAT tem toda a informação que tem no PGR, PGR-TR? Não. Então, são situações diferentes, até porque é legislação diferente. PGR, PGR-TR é legislação trabalhista. NR1, NR9 e NR31. Quando a gente fala de LTCAT, nós estamos falando de Decreto 348, Instrução Normativa 77. E estou falando de previdenciário. Então, são legislações diferentes, exigências diferentes e análises diferentes. Tem situações que nós temos enquadramento de insalubridade e não gera aposentadoria especial. Da mesma forma, o contrário, gera aposentadoria especial e não gera insalubridade. Então, são análises diferentes. E essas análises têm que ser feitas de forma responsável e com muito cuidado. Por isso que, quando a gente analisa uma atividade, por exemplo, rural, que nós temos atividades polivalentes, nós temos atividades que o mesmo trabalhador, ele executa ou pode executar várias atividades. E a gente evolui mais. Por exemplo, nós temos, de repente, um produtor rural que tem lá 10 funcionários, 10 trabalhadores polivalentes, ou volante, né? Os CBOs têm variados aí. Então, sim, eu tenho um trabalhador volante, ou que tem um registro de um cargo, só que desses 10 eu tenho uma divisão de atividades de 7. Eu tenho 7 atividades distintas entre 10 com o mesmo cargo. E eu não posso considerar CBO para analisar o risco que ele está exposto. Eu tenho que entender cada um dos 10, cada um dos 50, cada um dos 100, o que cada um faz, qual a atividade, qual o local, qual a exposição, qual o equipamento, qual a intensidade, qual a sazonalidade, para que a partir daí eu consiga identificar os riscos, as medidas de controle, os equipamentos, as proteções, os treinamentos e as vulnerabilidades que a atividade traz. Então, você já está até começando a responder essa outra pergunta, né? Que ele pergunta assim, ó, como devo cobrar o uso de EPI dos meus funcionários, sendo que um único trabalhador pode fazer vários serviços como manejar gado de corte, tirar leite, trabalhar com desbrota de pasto, seja com trator ou ferramentas manuais, herbicidas, etc. Né? Você está começando a falar que a análise não é de uma atividade, que não é do CBO que ele está registrado, mas sim da função que ele exerce. Então, tem que fazer um somatório do risco de todas as funções que ele exerce para você fazer a análise dos EPIs que você vai ter que fornecer, né? Aí, tipo assim, eu já vi que os EPIs é por cada função exercida, né? Se ele, naquele momento, vai trabalhar no trator,
o EPI que você vai fornecer é YXZ. Se ele vai trabalhar ao ar livre, o EPI que você vai fornecer é outro. O funcionário é o mesmo, porém, você vai analisar a atividade, todas as atividades que ele executa, independente de como que ele está registrado, né? Porque é igual o nossos trabalhadores lá, é o operador de máquina, mas muitas vezes o próprio operador ele vai lá cortar eucalipto. Então eu tenho que avisar o profissional que vai fazer a análise, falar, olha, ele faz isso, ele é operador de máquina e ele corta eucalipto. Então o profissional vai fazer essa análise e vai te explicar. Quando ele for cortar o eucalipto, ele vai ter que usar esses EPIs aqui. Quando ele estiver operando máquina, ele vai utilizar esses EPIs aqui. É mais ou menos por aí, Fabiano? É exatamente isso. E uma coisa que eu já quero alertar: cargo não é função. Nós pegamos muita documentação para lançar o e-social de outras empresas que fazem e está escrito lá: função. Função é atividade desenvolvida. Se nós pegarmos o próprio PPP, o formulário do PPP, tem lá escrito período, cargo, função, CBO. Lá está muito claro, está muito bem escrito, sabe? O professor Paulo Rogério, doutor Paulo Rogério, quando criou-se o PPP, ele foi muito feliz, né, em algumas colocações e até hoje não é entendido por muitas pessoas. Na verdade, o PPP ele tem várias incógnitas por trás dele, mas o basicão as pessoas não sabem. Então, quando nós fazemos uma análise vinculada à atividade do trabalhador, aquela atividade ou as atividades que ele exerce, aquelas atividades são as funções, são o que ele executa. O cargo é o que ele está registrado, é o que a gente fala, né, o que foi fichado na carteira, né? Vários profissionais aí, a gente fala, foi fichado com qual cargo, né? Qual que é o nome que você foi fichado? Às vezes para o pessoal entender, né? E então essa separação é muito importante, porque se nós não soubermos o que ele faz, que é a atividade desenvolvida, que é a função, nós não vamos saber quais são os riscos, não vamos poder apontar quais são os mecanismos de proteção, seja administrativo, de engenharia, coletivo ou individual. Aí vem aquela questão que eu até comentei contigo, que tem um documento que quando a pessoa vai começar a trabalhar, a gente dá ordem de serviço e ali você tem que colocar todas as atividades que ela vai executar, né? Ali, essa diferenciação, não é aquele cargo que ela está fichada, mas todas as atividades, você tem que escrever exatamente, dar comida para as galinhas, não sei, dirigir trator, capinar, cuidar da horta, enfim, coloca tudo ali. Até teve um E o caso. verbo é nessa formação aí. É nessa formação. Fazer, cuidar, capinar. É nesse formato. Porque daí o faz. profissional vai saber também quais, né, exatamente os riscos que ele está envolvido, vai saber analisar exatamente se ele tem se ele vai estar enquadrado na aposentadoria especial, né? Senão vai ficar um programa muito vago, né? O LTCAT às vezes não vai nem conseguir assegurar para o funcionário algo que seria de direito, porque o profissional nem sabe que ele executava tal atividade. Posso fazer um comentário que ontem eu vivenciei? Estava fazendo um trabalho pericial e eu analisando a documentação da empresa a qual eu fui perito. Lá foi entregue um LTCAT e a perícia era de aposentadoria especial. E aquela empresa forneceu um LTCAT para os autos e também o PPP. Inclusive o PPP veio em duas formas. Ele veio primeiro formato e ele veio retificado. PPP preenchido errado, local errado, formato errado. Não trouxe nada não. Ele não trouxe um terço do que estava no LTCAT. O LTCAT tinha informação vinculada à ergonomia, a riscos que eram de insalubridade e não gerava encerramento de aposentadoria especial, não tinha avaliações, seja qualitativas ou quantitativas, de riscos que são inerentes à atividade. Resultado, a empresa condenou o trabalhador, ela se condenou no processo e condenou o trabalhador a ter que buscar mais recurso para poder, a partir daquele momento ali, no caso da Justiça Federal, para poder tentar
trazer à luz a verdade sobre a situação que ele vivia trabalhando ali, o trabalho dele. Porque uma coisa Dificultou um pouquinho para ele, né? muito, muito, muito. E essa dificuldade me preocupa porque é mais comum do que a gente imagina. A gente, quando vai fazer uma documentação, um laudo, um programa, né, formato de documentação, nós temos que tomar o cuidado, porque vamos falar no final, né? Acho que até está indo para o final, que já estão quase 1 hora já de live, né? Uhum. Mas a gente tem que pensar no objetivo. Então, eu estou fazendo um documento, estou contratando. E eu quero até acrescentar um negócio. Eu acho que o profissional, ele tem que ser questionado pelo empresário que contrata, mas através do conhecimento do empresário. O empresário ele tem que saber o que ele vai contratar. Então, não adianta eu ser bom de conversa e eu não souber o que eu vou fazer. É muito simples. Hoje chegou para mim PPPs de uma empresa, avalia para mim. Os PPPs estão errados, porque a empresa nem LTCAT tem. Então não existe LTCAT sem ter PPP, com exceção se ele for em branco, só com os campos preenchidos vinculados ao RH. Você já deu assim mais ou menos, mas a gente dá uma revisada rapidinha, mas eu queria te perguntar assim, você estava falando que a sua função é prevenir, né? A gente até comentou essa questão que você fala, a gente tem um contador para prevenir, às vezes, algum problema fiscal, tem o advogado também, às vezes, para prevenir ter cargas onerosas tributárias ou algum outro problema. E a gente tem que encarar também o profissional de segurança e saúde do trabalho nesse sentido, é para prevenir, né, algum problema futuro, né? Acho que a Exatamente. gente Isso que você falou aí, ele casa muito o triângulo que eu sempre trabalho. É departamento de contabilidade, de RH, folha, departamento jurídico e a segurança do trabalho, vinculado também à saúde do trabalho. Não tem jeito dessas 3 áreas trabalharem sozinhas. Cada um é especialista em uma área e elas em conjunto se completam. E o que acontece? Se a contabilidade não fizer um trabalho mês a mês, orientando, cobrando, exigindo do cliente, né, do empresário, que ele cumpra aqueles itens ali, o fisco vai pegar. Se o advogado não orientar, ou se eles não seguirem a orientação do advogado, não vai ter defesa na hora que for questionado, na hora que for acionado. Da mesma forma da segurança. E quando a gente fala de prevenção, nós estamos falando de várias coisas. Nós estamos falando de prevenção de acidente, nós estamos falando de prevenção de perda, nós estamos falando de prevenção de ir para a cadeia. Então, nós estamos falando de várias situações que, por exemplo, uma ação fiscal da Receita Federal leva preso o empresário. Uma ação jurídica vinculada a crime, né, criminal, né, vai levar preso o empresário. E uma ação de negligência de segurança do trabalho pode levar preso o empresário. Nós temos, uma vez que tem um acidente grave ou fatal, tem um acionamento quase que de imediato ali do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. Se é fatal, nós temos ali o indiciamento da Polícia Civil, né, com a perícia, inclusive, né, a perícia criminal. Então, naquele momento ali, eu posso ter o indiciamento pelo Ministério Público do Trabalho, pela assinatura de TAC, ou mesmo uma ação civil pública, que a evolução disso pode ser catastrófica para o empresário, inclusive para a cadeia. Pode comprometer toda a cadeia da empresa, né, hierárquica e tudo mais. Então, a responsabilidade, inclusive, dos líderes, dos responsáveis pelos seus cargos, pela gerência, é muito grande dentro da empresa, sua responsabilidade civil e criminal. É muito bom a gente tratar isso. Você está deixando o clima pesado, mas deixa eu dar uma aliviada aqui. E assim, só dando uma dica aí, como que a gente tira essa responsabilidade? Atendendo ao programa, né? É você demonstrando que você está fazendo passo a passo exigido, que você está tomando os devidos os cuidados do homem médio, né? O que uma pessoa deve fazer. Então, se você provar que a sua empresa está fazendo aquilo que deve ser feito, ou pelo menos o máximo que você conseguiu, né?
porque às vezes a gente não consegue, como o Fabiano falou, 100% das coisas, mas assim, olha, antes minha empresa era assim. Quando eu comecei a fazer os programas, hoje ela tá assado, muito melhor. Olha a evolução que eu tive. Se o juiz vê que você faz esse trabalho, que você é empenhado, ele ameniza bastante a sua responsabilidade e às vezes até tira, porque acidentes acontecem, fatalidades acontecem. A sua responsabilidade vem quando você é omisso a tudo. Você sabia que você deveria fazer algo e não fez. Você sabia que deveria ter tomado tal cuidado e não tomou. Você não deu orientação devida para o seu funcionário. Ele estava executando uma atividade sem treinamento, sem os equipamentos adequados. Enfim, quando você demonstra que você foi omisso a todas as suas responsabilidades, aí sim, aí as coisas vão ficando pesadas, igual o Fabiano demonstrou aí. Então, é isso que a gente está aqui tentando conversar, trazer essa temática, trazer a importância disso aí e a consequência maior de você não fazer nada. Se você não fizer nada, só pegar esse programa, enfiar no papel, arquivar ali no seu computador, pode ser que vá chegar principalmente na atividade rural, onde o risco é alto, né? Ainda mais quando tem armazém, daí, assim, quanto mais coisas tem na atividade, às vezes tem o fato de ter uma bomba de combustível ali e ela não está adequada, vamos supor lá, explode. Enfim, a responsabilidade é de quem? É do dono, certo? Então, assim, é isso que a gente quer mostrar aqui, trazer esse diálogo, mostrar a importância de que nós temos que participar. Ele mesmo falou, os programas são a quatro mãos. É responsabilidade tanto do profissional quanto do cliente. E a gente tem que interagir com o profissional, tentar entender e buscar executar aquilo que está no papel, né, Fabiano? E eu queria, assim, você trabalha em Mineiros, né? Eu não falei o local, fica lá em Goiás, minha cidade natal. Mas você atende o Brasil todo? Como que funciona esse seu trabalho? Por exemplo, se tiver algum cliente em outro local, consegue ter acesso a ele ou não? Ou realmente você tem que estar presencial, é só na região aí? Como que funciona? Depende do trabalho, mas elaboração de programas e laudos tem que ser presencial. Né? A Presencial. gente tem Uhum. trabalhos que nós conseguimos fazer à distância ou semi-presencial, mas treinamentos. Eu não ministro treinamento à distância. Alguma coisa a gente até faz, uma palestra, né, orientações, a parte de assessoria, a gente consegue. Mas a parte de elaboração, treinamento, laudos, avaliações, isso aí não. E eu brinco, né? Eu falo que eu trabalho onde me contratam, né? Uhum. Onde tiver acesso para nós irmos, às vezes fica mais caro, demora mais, né? Uhum. Tem A um custo, distância. né? Mas assim, com relação a atendimento, a gente tenta atender, né? Todo onde tem. A gente atende vários estados, né? E é interessante você ter comentado aí a questão de ficar o clima pesado. Assim, o clima pesado, ele infelizmente ele evolui quando a gente não tem o cumprimento, quando acontecem as coisas ruins. Mas é importantíssimo a gente, igual eu comentei, né? Querer e começar a sair da inércia. Não se chega a 100 km por hora do zero. Você tem que partir para 1, para 10, para 15 até chegar a 100 por hora. Né? E é um trabalho constante, é igual aprendizado na vida, a gente não para nunca. Então nós precisamos mudar um pouquinho a cabeça, a história do novo, né? A nova realidade, né? Nós temos aí a legislação que tem cobrado muito isso, e a gente já tem muito problema, a gente não precisa criar novos problemas. Vamos fazer aquilo, eu brinco de falo assim, vamos fazer o arrozinho com feijão bem temperado, que não vai fazer falta mistura nenhuma, né? Então faz o arrozinho com feijão, faz sempre, faz consciente, envolva as pessoas. As pessoas, quando você conversa, falam assim, poxa, isso é para você, isso é para o seu bem, é para a tua família, né? Isso tudo a gente devagar vai envolvendo as pessoas e com certeza vão conseguir aí, com o tempo e com o esforço, fazer. O novo normal, eu quero que você explique um pouquinho, porque eu falei para ele que o que eu sinto, às vezes, é os próprios funcionários achando normal se acidentar no trabalho. Eles acham normal acontecer alguma coisinha, né? Aí foi onde o Fabiano falou, a gente tem que transformar o normal em um novo normal. O que seria isso?
O novo normal é a gente ter uma mudança de pensamento que o acidente, infelizmente vou discordar de você, o acidente acontece. Mas ele não é obra do destino, não é por acaso, nem acontece do nada. Todo acidente ele é provocado. Todo acidente, aí eu vou dizer como perito trabalhista, que eu tenho vários amigos peritos criminais, todo acidente ele é provocado, tem uma causa fundamental. E geralmente acontece pela falta ou pelo excesso de alguma coisa. A maioria por falta. E essa falta ela nasce por falta de conhecimento ou falta de ação. E esse novo normal é eu não querer que o acidente continue acontecendo. Eu tenho uma legislação que me obriga a prestar conta todo mês quando tem alteração. Eu tenho uma legislação que me obriga a fazer prestação de conta pelo cumprimento daquilo que eu tenho que cumprir. Se eu já tenho uma obrigação de cumprir para o governo, para apresentar isso para o governo, que na verdade não deveria ser assim o pensamento, eu começo a fazer diferente. Eu presto conta de algo que eu fiz. Eu começo a melhorar algo que antes não tinha. Eu começo a ter um número de absenteísmo menor do que o que eu tinha um mês anterior. Né? Então, esse novo normal é mudança de cabeça, mudança de paradigma. É deixar de acreditar que as coisas acontecem por acaso, por obra do destino ou por azar. Mas acontecem porque eu não fiz ou alguém não fez, ou fizemos errado. Então, é querer saber, entender, vamos trabalhar, o que eu posso fazer para melhorar? É muita coisa que eu tenho que melhorar? Não, põe uma tampa aqui que já melhora muito. Não vai ter pessoas tropeçando. Coloca aqui uma caixa, uma tampa nesse equipamento que vai evitar choque. São coisas que, no dia a dia, pequenas coisas, um após o outro, vai melhorando. E o novo normal vamos fazer um dia diferente de ontem. Vamos fazer que o normal seja diferente. É um normal diferente. O normal é não ter acidente, não ter acidente. O que é corriqueiro não quer dizer que é o certo. O que é corriqueiro não quer dizer que é aquilo que deve se esperar. Né? Um acidente é algo que não deve acontecer. Mas eu insisto, procure-se o profissional, não, o empresário, ele tem que se capacitar. Eu ainda defendo a capacitação para o empresário. Curso para saber o que contratar na área de segurança. Por exemplo, é algo que eu não vejo, que eu não sei se tem, né? Mas ele precisa saber, curso, alguma coisa, orientação de como eu contratar um advogado, como eu contratar um contador, como eu contratar um profissional que vai fazer um trabalho na minha empresa. Né? Eu vou colocar alguém dentro da minha empresa. Eu estou pagando por ele. Então, eu preciso saber o que eu tenho que contratar e se o perfil daquele profissional que está me oferecendo, se ele encaixa nisso. Né? Então, esse trabalho, o que fazer, o empresário ele precisa saber um pouco mais, ele precisa interessar saber, e ele sabendo, ele vai fazer diferença. Porque um amigo meu, há um tempo atrás, comentou, falou, nossa, como eu queria ser ignorante em vários assuntos, para eu não sofrer tanto. Né? Se eu não sei, eu não sofro. Nesse caso é o inverso. Quanto mais eu sei, mais eu vou me preocupar, mais eu vou saber que ações eu tenho que tomar, inclusive quais, como e onde tomar. Não, exatamente, isso é importante porque assim, o que eu já vi em algumas pessoas orientando é que você tem que contratar sim profissionais, você não consegue fazer tudo, porém você não tem que delargar o serviço para ele, você tem que acompanhar, questionar, perguntar. Se você sentir que não está tendo respaldo, as respostas adequadas, você troca de profissional, né? Mas não tem assim, eu acho que é muito difícil você ter um padrão, né, para saber como contratar um advogado, como contratar um contador ou como contratar um profissional de segurança do trabalho e tantos outros que uma atividade rural exige, né? Mas eu acho que o segredo é você acompanhar, né? Porque muitas vezes a pessoa contrata e pronto, só quer ver o serviço entregue, mas não é por aí. Quando você é gestor, é o que você falou, você tem que entender um pouquinho daquilo, saber perguntar. Às vezes, se você não sabe nada, você pergunta, olha, eu não entendi nada disso aqui, pode me explicar? Conforme a pessoa vai falando, você já vai assimilando. No ano seguinte, você já sabe perguntar melhor. No outro ano, você já vai conseguir. Você não vai conseguir da noite para o dia,
né? O primeiro contato às vezes vai ser tudo muito difícil, mas no segundo você já vai alguns termos você já vai entender. Eu acho que é por aí, você tem que acompanhar, né? Pergunta, se não, se sentir que a pessoa não tá te dando as respostas adequadas, troca de profissional, tá tudo bem também, né? E assim, vamos fechar aqui dando um resuminho, então, do que vamos focar na atividade rural, né? Você falou que são 3 NRs, eu achava que era só a 31, mas tem NR1, NR9 e a NR31. E assim, os programas hoje ele é o PGR-TR, o LTCAT, tem mais algum? Laudo de salubridade, laudo de periculosidade. Esses são, vamos falar assim, os carro-chefes de laudos e programas. Então, quando a gente fala de NR31, nós estamos falando do programa, nós estamos falando ali de vários itens. Por exemplo, quando a gente fala de NR31, nós estamos falando de agrotóxico, nós estamos falando de medidas de proteção individual, seja coletiva também, instalações elétricas, nós estamos falando de máquinas, nós estamos falando de ergonomia, nós estamos falando de instalações propriamente dita, né? Nós estamos falando de maquinários específicos, como a gente está falando de armazém, estamos falando de colheitadeira, estamos falando de pulverizadora, estamos falando de um catatal delas, né? Mas nós temos legislações específicas, por exemplo, quando a gente fala de trabalho rural, o programa, a documentação, a legislação que puxa a parte de programa é a NR31, né, que ela dá todo o norte. Mas nós temos a NR15, que analisa a insalubridade. Então, a NR15 é a base para a análise de insalubridade, para o laudo de insalubridade. Da mesma forma que a NR16 é a norma que fala sobre análise de periculosidade. Da mesma forma, a Instrução Normativa 77 e Decreto 3048 trata de aposentadoria especial para o LTCAT. Então, assim, pelo que eu entendi, é porque eu já tinha visto alguém me falando que não é obrigatório o laudo de insalubridade nem de periculosidade, que os obrigatórios são o LTCAT e o PGR-TR. Mas como no LTCAT tem que constar o laudo, a insalubridade e a periculosidade para você fazer a análise se há direito à aposentadoria especial, tem que haver, então, laudos separados para cada um dos itens e depois exportar essas informações para o LTCAT. Seria isso, né? Sim. A questão de obrigatoriedade fica muito claro o seguinte: o E-Social entrou com 2240, vinculado às informações do LTCAT, que é a informação do PPP. É obrigatório ter o LTCAT para mandar para o governo. Mas o laudo de insalubridade ou periculosidade, o E-Social não trata nada disso, né? Trata. Só que não é no evento de segurança do trabalho. É no evento de folha de pagamento, no evento S1200. E a folha de pagamento está sendo informada há algum tempo, já dizendo quem tem direito à insalubridade, quem tem direito à periculosidade. E com base em quê? A base é o laudo de insalubridade e o laudo de periculosidade. E então, assim, ele também não tem... Sim. Ele também não tem prazo de validade, é a mesma coisa, só se mudar as condições do ambiente de trabalho. Só quando mudar, mas quando você sabe que muda? Quando você analisa novamente. Vou dar um exemplo para você, Adriana, com relação a isso, tanto que é sério essa questão da responsabilidade técnica sobre o documento. Eu faço um LTCAT hoje e entrego para você. Se eu não fizer uma data fim da minha RT, você vai utilizar aquele laudo até quando você quiser. Porque a legislação não fala data fim, data de vigência do LTCAT. Então, eu serei responsável daqui 10 anos pela tua empresa, pelo aquele laudo que eu fiz e a continuação daquelas informações sendo lançadas para o governo mês a mês, ano a ano, sendo que eu não fiz mais nada dentro da empresa. Eu não sei que status que está, se teve melhora, se teve pior, se teve alteração, se teve manutenção dos riscos e exposições. Então, é muito sério quando a gente fala assim, você sabe se alterou ou não pela atividade que fez, mas será que não teve alteração? Então, a gente tem que determinar um certo período de revisão, de verificação se as condições se mantêm. Mantiveram as mesmas condições? Ótimo. Vamos fazer
não tem a atualização, ou faz uma atualização informando que não teve. Igual avaliação quantitativa. Mas tem que medir de novo? Tem que medir de novo, de tempo em tempo, para verificar se as condições se mantiveram, se teve alteração, ou qual é o item que Eu ia te apareceu. perguntar, porque o item mais dispendioso são essas medições, né? Assim, tem algum período indicado, assim, de 10 em 10 anos? Eu indico, não, independente de dinheiro, eu indico que seja feita uma verificação, pelo menos a cada 2 anos, conforme a orientação da própria nova NR1, que fala que a cada 2 anos deve ser revisado feito a verificação de risco, novamente, se mantiveram as mesmas, se teve outra. Não tem exatamente a mesma coisa de um ano para o outro. A cada 2 anos, muito menos, a cada 3, 5, esquece. E varia risco, varia a quantidade de exposição vinculada à quantificação. Infelizmente, se você medir hoje, medir amanhã, já vai dar diferença. Então, falar que hoje é igual a aqui 2, 3 anos, não é. E quando a gente vai para o PPP, isso aí aplica muito mais. Quando entra na justiça, quando tem os questionamentos jurídicos, fica muito mais claro. E 2 anos eu tive a mudança de equipamento, maquinário, que não condiz com a realidade anterior e o questionamento cai à tona. E aí, numa dessa aí, não tem mais aquele equipamento, quem sai prejudicado? Na verdade, todos saem prejudicados, que um não tem informação para dar, o outro não tem para receber, e a conclusão, infelizmente, ela é falha. Não, eu entendi perfeitamente. Se alguém tiver pergunta, pode mandar para nós, que eu posso te encaminhar, assim, Mande, mas façam perguntas fáceis, por favor. que nada, ele é perito aí, vocês viram que ele tem competência. Mas é isso, gente. Algumas perguntas me chegaram, eu vou respondendo nos stories, né? E agradeço, Fabiano, muito. Foi muito esclarecedor. Agradeço aí seu tempo, agradeço as pessoas que estiveram aqui conosco. E quem sabe a gente reúne para uma próxima, né, Fabiano? E foi legal a sua filosofia trazer seriedade para a área, tentar trazer esse pensamento de que o produtor tem que trabalhar em parceria com o profissional, que não é responsabilidade do profissional, mas sim do produtor de implementar as normas, e isso serve para garantir a segurança, acima de tudo, do trabalhador e a saúde dele, né? Exatamente. Assim, eu agradeço demais esse convite, essa oportunidade de a gente poder, de fato, esclarecer um pouquinho, né, falar um pouquinho a nossa vivência, o nosso pensamento, e essa é a nossa filosofia. Isso não tem nada maquiado, é isso que eu penso, isso que eu vivo. E eu, assim, oportunidades futuras sobre a gente discutir alguns assuntos específicos, estou à disposição. Que o meu maior legado, como filho de professor e professor que eu fui e acabo sendo ainda, é poder ensinar um pouco o que a gente sabe, né, o que a gente vive, porque nem sempre as pessoas têm oportunidade de ter a vivência que a gente tem, passar por algumas coisas, aprender sem precisar sofrer ou passar por aquilo que a gente consegue na bagagem, né? Os quilômetros soldados vão nos trazendo essa bagagem para a gente aí. Muito obrigado a todos aí que participaram, né? Que acompanharam aí, que fizeram algum comentário, né? A gente fica muito feliz de poder contribuir e retribuir, né? Eu falo que tudo que a gente faz para alguém é uma forma de retribuir ao que Deus nos dá gratuitamente, né? Exatamente, ó. Que bacana. O pessoal tá te elogiando bastante aí. E a live eu vou deixar gravada, viu? Aí quem quiser assistir, indicar para alguém, pode ir lá no perfil do Brau. Abraço, Fabiano. Fica com Deus aí. Manda um abraço na Obrigado. Fica Flavinha, com nas Deus suas também. filhas. Abraço. Todo Tá? Fica mundo com aí. Deus. Tchau. Tudo de bom. Obrigado. Eu que agradeço.